Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar de Watashi no Shiawase, provavelmente uma das últimas vezes que eu vou falar desse anime nessa temporada. Mas nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o último episódio e sobre ele, o estrume do Aratá que atacou novamente. E pra saber como é que vai ser isso, vem comigo e bora lá! Então, meus amigos, nesse vídeo eu vou contar um pouquinho da história desse episódio, falar algumas coisas positivas e no final fazer o que eu tô fazendo em todos os vídeos de Watashi nessa temporada, que é apontar algumas críticas. Infelizmente eu não consigo mais fazer aqueles vídeos que nem eu fazia na primeira temporada, que eu adorava a série de Watashi, e todos os meus vídeos eram basicamente falando bem da obra e mostrando como que o desenvolvimento estava impecável. Agora a coisa mudou um pouco, a nossa realidade é outra, e vamos começar a falar então do episódio para a gente chegar nesses outros pontos. Bom, o episódio começa mostrando um monstro atacando a cidade. Na verdade ele estava num canto, meio que num beco lá da cidade, e ele estava lutando contra os militares. Os militares, inclusive aquele amigo do Kudo, estavam tentando matar esse monstro com poderes sobrenaturais, mas eles perceberam que os poderes sobrenaturais deles não estavam funcionando. Era como se esse monstro fosse uma evolução daqueles outros que o Kudo matou, porque ele era ou muito resistente ou imune às habilidades sobrenaturais do exército, né? Então isso é um baita de um problema, porque combater aquele monstro só na força física é quase impraticável. Só que aí, eu acho que é Godo, que é aquele nome, aquele militar amigo do Kudo, ele tem uma ideia muito interessante pra vencer o monstro, porque a população tava revoltada, falando tipo, pô, militares, vocês são feitos pra pegar esses caras, vocês não estão conseguindo por quê? Aí ele usou uma estratégia muito inteligente, ele usou uma telecinese pra atacar o monstro com um monte de barra de ferro, porque veja bem, ele pode ser resistente à magia, à habilidade sobrenatural, mas não a uma barrada de ferro, então ele usou a habilidade sobrenatural dele pra mover uma coisa física e conseguir derrotar o monstro. Muito inteligente da parte dele. E aí eles conseguiram capturar o monstro, tudo certo. E quando o monstro caiu, esse mesmo Godo, acho que é esse o nome dele, viu no peito do monstro uma bola brilhando. Aí ele falou, olha, que coisa estranha. E aí ele resolveu levar esse monstro para um médico. Eles têm um médico lá, um cara que poderia examinar mais ou menos o que estava acontecendo. E quando esse monstro chegou lá, o médico ficou tentando entender o que estava acontecendo e também estava o Kudo. E como eles perceberam que aquela bolinha no peito daquele monstro se tratava de alguma coisa mágica ou sobrenatural, eles chamaram o Tatsuishi, que de certa forma é um especialista em dissipar efeitos mágicos ou sobrenaturais. Aí ele chegou lá, olhou aquela bolinha e ele fala que ela é extremamente complexa, que ela é tipo como se fosse envolta por um monte de nós, um monte de coisas lá que torna ela imune a magias, imune a habilidades sobrenaturais. E era exatamente essa bolinha que deixava os monstros totalmente protegidos das habilidades dos militares, né? E visto que esse monstro é uma evolução do monstro passado do Usui, cara, isso é perigoso, visto que ele tem gente pra caramba, já tem seguidor pra caramba, tem alguns traidores infiltrados. Além de tudo, agora conta com monstros que são imunes a efeitos sobrenaturais, e ele com aquele poder mental dele, tipo, devastador, cara, eles tornam uma ameaça, assim, tipo, gigantesca. E aí o Tatsuishi começa a examinar aquele negócio pra conseguir desfazer, pra conseguir quebrar aquela proteção, essa esfera de anti-magia, né? E aí ele vai, trabalha um tempo e finalmente ele consegue desvendar o mistério e consegue quebrar aquela pedrinha mágica, essa bolinha mágica. E uma vez que o Tatsuishi conseguiu dissipar essa pedra mágica, ele aprendeu como se faz. Então ele meio que virou agora uma arma extremamente eficaz contra esses monstros do Usui. Porque agora, como ele mesmo disse, ele pode desfazer essas pedras mágicas de forma quase que instantânea. Ele pode usar basicamente uma magia lá, um poder dele, e desfazer o efeito que protege esses monstros, o que torna ele uma peça central. Mas logo depois, o anime corta e mostra um sonho da Miu, né? Ou pelo menos nós achávamos que era um sonho da Miu. Mas mostra ela vendo a mãe dela junto com o Usui. Eles tendo mais alguma discussão, que o Usui foi ver ela e mostra a mãe dela com a Miu no braço. E eles começam a conversar e basicamente a mãe da Miu fala o seguinte: olha, segue o teu caminho, eu não quero mais tua ajuda, o que aconteceu tem que ser assim,
e eu preciso que você se desapegue e arranje outra coisa que vale a pena você lutar. Você tem que aprender a lutar por outra coisa, não apenas por mim. Então ela fala, ô Sui, chegamos num ponto que não dá mais pra gente sonhar, né? E aí ele se revolta, tal. Só que o que é estranho é que de novo ele interage com a Mil. Vocês vão lembrar que em alguns episódios anteriores, o Sui já tinha falado com a Mil no sonho. E você achava que era o sonho dela, mas lá o Sui revela que na verdade é o sonho dele. Ela usa o poder dela pra entrar no sonho dele. E ele até fala que ele sonha com os momentos com a mãe da Mil todas as noites. E é por isso que ela tem esses sonhos recorrentes. E aí eu achei interessante, falei, pô, legal, ela tá conseguindo então usar o sonho dele pra obter informações do seu inimigo. Olha que coisa legal. Ele, inclusive, o próprio Sui, quando tá conversando com ela, ele revela o plano dele. Ele fala que vai tentar pegar e matar o Kudo, né? E aí começa a parte mais tensa e a parte onde vão começar alguns problemas. Porque, pô, a Mil, com o poder dela, conseguiu saber antecipadamente o plano do Sui. Aí eu falei, pô, é a chance dela conseguir usar o poder dela sistematicamente pra começar a ser útil, pra estar à frente dos seus adversários. Olha que coisa legal, o cara sonha ou fica pensando muito à noite lá em alguma coisa, algum plano dele, ela sabe de antemão e ela consegue impedir o plano. Aí eu falei, pô, é a chance do Atashi conseguir dar uma utilidade pra ela de verdade, né, que até agora, pelo amor de Deus, e também de parar de cair em alguns clichês que eu vou falar mais pra frente nesse vídeo. Falei, pô, muito legal. E aí ela começa a ficar desesperada, ela acorda, vai tentando achar o Kudo, ou tentar achar alguém pra falar alguma, pra dizer o que ela sonhou, tudo mais, e aparentemente não acha ninguém. Aparentemente não, ela não acha ninguém. Só depois que aparece a Hazuki, que é a irmã do Kudo, com aquela senhora perto dela também. E aí, nesse momento que elas estão conversando, que a Mil tenta falar dos perigos, aparecem uns gritos de alguns soldados ali e mostra depois um portão abrindo e os dois soldados mortos. E um cara, um dos servos lá do Sui, chegou lá pra atacar. E tipo assim, o cara foi pra atacar o quartel-general, velho. Tudo bem. E aí começa um desespero. A Hazuki fala pra Mil fugir, ela foge, aquela senhora também, e a Hazuki tenta impedir ele com os poderes dela. Só que ela não é muito focada em combate e logo o cara dá um jeito de neutralizar ela. Aí a Mil tenta fugir, o cara consegue alcançar ela e ele pega uma daquelas pedrinhas, tipo aquela que o Tatsuishi desfez, e ele engoliu ela. E outra coisa interessante é que aquela pedra tem aquelas coisas, aquelas proteções mágicas, mas ele também tem partes de monstros. E é por isso que quando o cara engole isso, ele vira um monstro. E já que ela meio que é imune à magia, ela transforma o monstro inteiro em uma criatura praticamente imune a habilidades sobrenaturais. Aí o cara engole, se transforma, e como a Mil sabia que havia um plano pra matar o Kudo, ela falou, cara, eu tenho que lidar com isso sozinha. Eu não quero atrair meu marido pra cá, porque vai dar merda pra ele. O plano do Sui é pegar ele. Aí eu falei, pronto, Mil, mita agora, vai, faz alguma coisa, é seu momento. Aí o monstro vai lá, pega ela tenta usar um negocinho que o Kudo deixou pra ela se proteger, mas já que o bicho era imune à magia, não fez grande efeito. E aí, o que acontece? Ela tenta usar o poder dela de forma bem esdrúxula lá, que eles começam meio que a afundar naquele pântano, mas aparentemente ela não ia conseguir fazer muita coisa. E logo depois, o monstro é atingido por um pedaço lá de construção, não sei, de metal, não sei o que era aquilo direito, mas eu sei que o monstro foi atingido e ele soltou a Mil e quem apareceu lá foi o Kudo. Aí eu já falei, puta, velho. Pô, cara, você sabe o poder com antecedência, né? Tipo, era hora dela brilhar. Mas não. Aí o Kudo conseguiu pegar ela. E ele falou pro Tatsuishi, que tava lá também. Falou, cara, desfaz o efeito desse monstro. O Tatsuishi usou a magia dele. Desfez, quebrou aquela pedrinha lá. Desfez o poder dela. E o Kudo, com seu poder agora, podendo usar a habilidade sobrenatural, vai lá e finaliza o monstro. Pô, legal. Aí a Mil começa a falar, Kudo, você não deveria estar aqui, é perigoso, sei lá o quê. E na hora que ela tá falando, adivinha o que acontece? O Kudo leva 2 tiros pelas costas. Aí eu falei, véi, quem é que usa armas de fogo desse jeito que poderia fazer isso? Eu falei, não é possível que aquele estrume de novo fez isso. Aí o que acontece? Era o estrume, era o Aratá. Aí
mostra o Kudo todo ferido, já com 2 tiros pelas costas, né? E o Aratá falando que ele tá sendo acusado de um monte de planos ali, um monte de traições, um monte de coisa. E falou que ele deveria ser preso. Aí os guardas pegaram ele não ofereceu muita resistência. Aí ele até tem uma cena legal, que ele pediu pra falar um pouco mais com a Mil. Ele se confessa lá, não se confessa, ele se declara melhor, né? Senão dá a impressão que ele realmente cometeu os crimes. Mas ele se declara pra Mil, o que foi uma cena até legalzinha, né? Uma cena meio clássica, assim, mas que caiu bem pra cena. E ele vai ser levado preso. Ele desmaiou e agora vai ser levado preso. E é assim que acaba o episódio, e até onde eu tô gravando esse vídeo, o anime parou aqui, certo? Então assim, eu acho que você já tem uma ideia das críticas e dos elogios. Então agora eu vou falar um pouquinho das coisas boas e as coisas ruins. Eu acho que vocês já perceberam qual foram as coisas boas, porque o episódio tiveram bons momentos, principalmente na parte sobrenatural. Aquela parte envolvendo o sobrenatural da obra continua interessante, porque é legal ver como que meio que a ciência do Usui tá evoluindo os monstros e como que ele está planejando fazer as coisas. O ritmo ainda tá dinâmico e tá interessante no quesito batalha. Então assim, são todos aqueles elogios que eu já fiz nos outros vídeos meus sobre o Watashi. Quem tiver curiosidade é só ver aqui, que eu tenho já uns 2 ou 3 vídeos dessa temporada sobre o Watashi no Shiawase. E vocês podem ver. Mas assim, eu tenho que agora me atentar mais nesse vídeo às críticas. Que assim, vão ser duras porque tem algumas coisas de Watashi que já está cansando demais. E eu vou pro primeiro ponto, que é a questão da previsibilidade. Cara, tá tão previsível, mas tão lógico o que vai acontecer, que tá ficando chato e sem surpresas. Por exemplo, sabíamos que tinha algum, ou pelo menos tínhamos um forte indício que tinha um traidor lá dentro. Vamos dizer que você não sabia que era aquele ministro, aquele que tá querendo virar o primeiro ministro agora. Assim, eu não sei vocês, mas eu bati o olho naquela conversa, falei, é esse cara. Tava tão óbvio, mas tava tão óbvio assim que foi meio tosco. Além do que, até aquela reação daquele militar, o ministro do exército, ministro militar, foi meio estranha, porque, assim, ele é um militar, o papel dele é proteger o país dele, o reino dele, e ter uma insurgência, um grupo insurgente dentro do seu próprio país, que é sua responsabilidade, é uma vergonha pra ele. E ele era o cara que falava, que besteira esse negócio. Pô, velho, tipo, né, isso foi uma negligência muito estranha. Mas até aí tudo bem, porque isso já aconteceu na história do mundo, não seria novidade, embora seja uma atitude meio tapada. Só que aí vem algumas partes que começam a irritar um pouco. Por exemplo, quando o Usui falou nos sonhos da Mil que ele iria querer capturar e matar o Kudo, eu falei, quer ver? Ele vai capturar, mas não vai matar. Porque assim, o Watashi tem o péssimo hábito de primeiro seguir algumas receitinhas. Eu tô vendo a primeira temporada, tô olhando pra segunda e eu tô falando o seguinte, ela vai ser a mesma merda. Sabe, tipo assim, o que acontece? O Kudo vai resolvendo as situações até chegar naquela parte final da temporada. Na parte final da temporada ele se ferra, ele perde uma batalha. Na primeira temporada foi para Aratá e agora meio que foi para Aratá de novo. Mas aí, com o Kudo fora de cena, a Mil tem que aprender de alguma forma a usar os poderes dela. Aí ela dá um picozinho de poder. Aí os dois resolvem alguma coisa juntos e depois volta ao princípio. Vocês estão pegando esse ciclo que tá se repetindo e que tá ficando chato? Porque assim, isso é uma coisa que usada demais fica cansativo, que é aquele fato de que o vilão, o cara que tá do lado do mal, ele ganha o tempo inteiro. Ele tá sempre na vantagem estratégica. O grupo dos protagonistas, dos bonzinhos, parece um bando de idiota o tempo inteiro. Só tomam medidas de imbecil. Aí chega na batalha final, naquele all-in, o vilão perde de uma vez. Aí normalmente ele morre. Né? Isso é muito interessante, porque o vilão que luta contra os mocinhos, na primeira vez que ele perde, ele é morto. Agora, os mocinhos que lutam contra os vilões, que deveriam ser os caras que mais matam, não matam. É muito esquisito. Então começam a cair em alguns clichês extremamente repetitivos. E na hora que eu vi aquele sonho da Mil e ela desesperada, eu falei, Watashi, pelo amor de Deus, é hora de você usar a Mil. Antes de chegar nesse clichê, é hora de você fazer a Mil usar o poder dela maneiro, ela vencer aquele monstro, sei lá, ela conseguir alertar o Kudo, ela fazer alguma coisa. Mas não. O Aratá pegou o Kudo, porque o Aratá meio que indicou que tá ao lado do Usui. E aí assim, aí vem a outra crítica e a previsão que eu vou fazer.
que eu vou fazer uma previsão aqui que se for isso, eu vou ficar tão puto e eu vou ameaçar dropar esse troço. Porque veja bem, o Aratá, ele, como vocês sabem, como eu falei, ele deu 2 tiros nas costas do Kudo. Mas você quer apostar quanto que ele não está ao lado do Sui? É a cara deles. Porque o que aconteceu na primeira temporada? Não tô comparando a primeira com a segunda. O que aconteceu na primeira? Parecia que ele era um mauzão, que os Uzubas eram um problema e ele tava lá, sei lá o quê. Mas depois era o quê? Não, veja bem, daquela passada de pano. Não, mas veja bem, era pela família, ele foi criado assim. Vocês querem apostar quanto que ele vai tá ao lado do Sui, mas depois ele vai aparecer no último momento e se sacrificar pela Mil, ou salvar o Kudo, ou fazer alguma coisa qualquer, que normalmente envolve um sacrifício, pra botar ele de novo como o... Ah, ele é legal, ele não é ruim não, olha que legal o Aratá. Vocês querem apostar quanto que vão fazer isso de novo com esse estrume? Porque eu tô desde o início dessa temporada reclamando que as coisas se repetem, as humilhações públicas se repetem, os plots se repetem, e eles vão fazer a mesma coisa com o Aratá. Assim, eu juro que eu venho aqui, eu pago minha língua e eu gravo um vídeo pedindo desculpa a todos os fãs de Watashi e pra autora de Watashi se o Aratá for um vilão. Se o Aratá morrer. Se alguma coisa dessas acontecerem que rompe a lógica da parada, eu vou dar meus parabéns. Mas sabe o que eu acho que vai acontecer? Repito, é óbvio o que acontece em todas as histórias que a gente já viu até hoje. Todas as histórias clichês. Ele, na verdade, é muito legal. Ele só se infiltrou lá pra pegar o Sui desprevenido. Ou, outra possibilidade, se for diferente disso, é o quê? O príncipe mandou ele fazer isso. Aí não é culpa dele, ele tomou... Ele ficou com aquele... Ele foi o bode expiatório do plano do príncipe. O que faz algum sentido, porque o príncipe meio que deixou no ar que ele iria sofrer pra caramba nisso. Então... Pode ser um plano do príncipe. E essa possibilidade seria menos ruim do que a primeira. Mas eu tô achando que vai ser a primeira. Ou talvez seja um pouco dos dois. Não sei. Mas vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que ele ainda vai sair como bonzinho. E assim, e sabe o que vai me irritar? Porque, cara, é a segunda vez que ele mete um tiro no Kudo. E as 2 vezes poderia ter sido evitada. Não vem falar que... Ah, não, ele precisava propor aquele duelo com o Kudo. Porra. Não era necessário. Aquilo era uma opção, ele escolheu aquela. E não vai me falar que ele precisava dar 2 tiros nas costas do Kudo, porque era necessário, ele precisava, não tinha outro jeito, pelo amor de Deus. Então assim, sabe o que vai me revoltar ainda mais? Se tiver aquilo que eu chamo de aquele no consequências. Sem consequência, o cara faz o que for, aí dá uma desculpa estapafúrdia no meio do anime e tudo bem. Aí você quer ver? Quer ver que o Kudo vai relevar isso completamente? Agora me diz aí, qualquer um aí. Se você levasse tiro do mesmo cara 2 vezes e uma vez pelas costas, você ficaria de boa com esse cara? Você ficaria, Osvaldo? Aí o Osvaldo fala, nunca, ninguém ficaria. Outra coisa, pensa o seguinte. Imagina que você é a Mil. Faz esse exercício de imaginação comigo. Pensa que você é a Mil, pensa que você tá apaixonada pelo Kudo. Beleza? Aí você pensa que na primeira temporada o cara chegou, estava tendo pesadelos terríveis e estava quase morrendo, você poderia morrer literalmente, que é dito isso. O cara deixou você por semanas sofrendo, até te atrair pra uma armadilha, até você estar à beira da morte pro teu marido desesperado ir até sua casa pedir ajuda, sendo que você poderia ter bolado 1000 planos pra ele ir até a tua casa, certo? Eu não canso de falar isso, porque é muito bom botar isso assim, às claras. Aí o cara faz isso, você vai lá à beira da morte com seu marido sofrendo pra caramba. Aí o cara desafia você, aposta você em uma batalha, ele luta com o teu marido, quase mata o teu marido, depois ele fica jogando minhoca na tua cabeça, falando que ele não gosta de você, falando que você sentiu um lixo. Aí depois, não, é por causa da família dele, mas ele não vai fazer mais isso e blá blá blá, aí alivia a situação. Eis que depois, por qualquer motivo que seja, ele chega e dá 2 tiros pelas costas no teu marido, e deixa ele quase morrendo. Independente do que ele tá querendo planejar, você vai ter um rancor dele. Assim, se você acha... Não, o Aratá é um puta cara. É um puta partido, assim. É um cara maneiríssimo. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha uma vida amorosa muito infeliz. Assim, sério. É porque eu não espero que nunca se arranje um marido. Porque você é do tipo que, sei lá, o marido vai te defender de uma tentativa de latrocínio. Ele leva um tiro, fica acamado e você fala, ah, mas o cara que te matou, quase te matou, veja bem,
vamos ser legal com ele. Porra, tipo assim, eu sempre falo isso de Watashi. Tem linhas que você não cruza, cara. Tipo, atirar em um cara pelas costas é uma delas. Sabe, ele poderia ter feito outros planos pra ser pelo menos traumático. Sabe, tipo, não dá pra ficar, sabe, puxando o saco desse estrume. E eu sempre que eu falo dele, se bem que da última vez que eu falei não teve isso não, mas sempre que eu falo dele tem um monte de gente reclamando. Caraca, tipo, é sem noção o que essa mulher faz. E aí, assim, eu não sei como que alguém consegue gostar desse cara, de verdade. E assim, eu entendo uma coisa, você gostar dele como personagem, porque tem que saber diferenciar. Por exemplo, vamos pegar um vilão muito filho da mãe, sei lá, o Naraki de Inuyasha. Ele é um cara muito filho da mãe. Ninguém gostaria de estar perto de um cara desses. Mas pra obra, ele dá graça. Você pode considerar que o Arata dá graça pra obra. E eu ainda discordo, porque as coisas dele são repetitivas e são um saco. Mas assim, que ele é um cara merda, que ele é um estrume, é meio complicado você dizer que não. Eu sei que a ideia do anime é passar que não é. Que ele é um cara legal. Mas visto esses dois momentos, não dá pra considerar isso. Então, concluindo é isso. Muita repetição. Assim, as coisas estão acontecendo... Tá acontecendo a mesma coisa, só mudando os peões que estão no jogo. E o cenário. Mas as coisas estão sendo meio que iguais, né? Além do que, mais uma vez, usar o streaming pra isso, tá complicado. Então, assim, eu deixei minha aposta aqui. Eu tenho quase certeza de que ele tá ao lado do Sui. Vão pintar isso nele, mas na verdade ele não tá. Ele tá só pra trair o Sui, ou amando do príncipe, sei lá o quê. E no final ainda ele vai sair como herói da parada. Aí a Mil, pra conseguir vencer o Sui, vai ter que usar alguma hora o poder dela, desenvolver melhor o poder nessa parte final e provavelmente salvar o Kudo, que deve estar em uma situação complicada. Ela deve ir lá ajudar ele. E deve seguir isso. O que vai ser uma grandíssima bosta, né? Assim, vai ser tipo o Watashi no Arata, tipo o Watashi no Estrume, porque misericórdia vai ficar muito ruim. Agora, se isso acontecer, eu provavelmente dropo. Se isso não acontecer, eu deixo meu compromisso aqui de que eu venho aqui pedir desculpas pela minha análise incorreta da obra. Né? Porque de tanta certeza que eu tenho que essa autora não é competente o suficiente de fazer uma obra original e mudar o rumo das coisas. Porque eu já vi o suficiente, já vi, sei lá, uns 20 episódios de Watashi, eu não acredito mais na capacidade dela de fazer uma coisa inovadora, minimamente inovadora, então eu não acho que ela vai fazer nada de bom nessa saga e nem nas próximas. Talvez no final ela tenha pensado em uma coisa muito inusitada, mas fora isso, não. Então é isso. Fiquei revoltado com esse episódio, sim. Achei o episódio bem mais ou menos, tô achando a temporada de Watashi bem fraca, pra falar a verdade. Sinto muito se você tá gostando muito da obra, mas eu tenho que falar a verdade, manter a honestidade com vocês, beleza? Então é isso, se vocês gostaram desse vídeo, mesmo ouvindo todas as críticas do anime que provavelmente vocês gostam, deixa um like aqui e vamos ver se eu acertei as minhas análises. Eu não tenho spoiler, porque eu parei de ler a novel no terceiro capítulo, no terceiro volume. Então é isso, valeu, valeu e eu vejo vocês no próximo vídeo.